programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, você acompanha aqui pela TV Câmara Piracicaba, mais um programa Câmara Convida. Hoje estaremos aqui para falar com o presidente do CIMESP sobre os 30 anos do CIMESP, o senhor Euclides Libardi. Também estará aqui a vereadora Alessandra Bellucci para falar sobre a causa animal e todas as atividades do mandato dela. E também o jornalista Rafael Bittencourt, com quem conversaremos sobre o projeto Riverberar. Mas o nosso primeiro convidado aqui, Euclides Libardi, um prazer enorme falar novamente com o senhor. A gente que está trabalhando na imprensa já faz algum tempo, vira e mexe, tem a oportunidade de conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Muito obrigado, Edson. Uma boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da TV Câmara. E é um prazer estar aqui para falar desses 30 anos do CIMESP. Exatamente, 30 anos aí de uma história singular, de muitos desafios, como o senhor Euclides estava falando aqui para mim, de muita rebeldia e coragem também, né, para poder enfrentar. E eu queria que o senhor então falasse um pouquinho dessa história, como ela começou, né, e também o que foi feito para marcar essa data tão importante. Bom, ela começou, como você bem disse, eu já havia comentado com você, em função de uma rebeldia dos empresários de Piracicaba e, ao mesmo tempo, uma ousadia, porque você pensar que montando um sindicato aqui em Piracicaba você ia enfrentar um gigante da Avenida Paulista, precisava ousadia, precisava empresários com peito, vamos dizer assim, né? Mas se organizaram, certo? Tiveram apoio das empresas, né? Foi um grupo pequeno no início, mas imediatamente, à medida que foi chegando ao conhecimento das outras empresas, foram aderindo, e aí o esforço foi maior, e também se deve muito a Didine, na época, o advogado da Didine, que era o Drauzio Rangel, que encabeçou também essa luta, certo? Que viu essa possibilidade, e essa possibilidade era difícil, porque enquanto na Fiesp se agregava todos os sindicatos, cada profissão, setor, né? Cada setor, segmento, né? Cada segmento tem um sindicato próprio. E aqui o CIMESP estava montando um sindicato, abraçando todos esses, porque não teria justificativa que se fizessem 20 sindicatos aqui em Piracicaba. E esse momento foi passado, levou 15 anos, esse momento levou 15 anos, certo? Para ser aprovado, foi parar no Supremo, o Supremo no final deu ganho de caso. E nós estamos até hoje aqui, certo, negociando com o Sindicato dos Trabalhadores aqui. Na época também houve a mudança de diretoria deles, houve um momento assim, um pouco tenso, um pouco difícil assim, deles aceitar essa negociação, porque também a federação deles lá em São Paulo tinha interesse que as coisas fossem negociadas por lá. Era mais fácil você conseguir coisas das grandes empresas do que de empresas com 20 funcionários, com 100 ou com 500, que era a diversidade de empresas que tinha aqui. Então a gente pode, o senhor quando ele fala gigante da Avenida Paulista, nós estamos falando da Fiesp, como ele citou, né? E acho que é importante a gente colocar o CIMESP, então, ele é uma forma de fortalecimento das realidades locais da indústria metalúrgica aqui, né? Sim, o CIMESP, ele, na verdade, ele foi muito importante para as indústrias. Quando muitas empresas vieram aqui, se instalaram, cresceram, em função das negociações que a gente fez, mais realistas, certo? E também empresas que vieram para Piracicaba sabendo, ó, lá tem um sindicato potente, então nós vamos lá. E aqui, então, é mais fácil que você fala olho no olho com o sindicato dos trabalhadores e fala olho no olho com as empresas também. As empresas têm condições de vir lá no CIMESP e trazer com as dores delas, certo? Isso foi muito importante, o CIMESP, e também nesse período Piracicaba cresceu muito. Não só o número de indústria, mas a tecnologia
E aí foi o comércio, foi a indústria, foi um boom de crescimento, com todas as políticas restritivas que nós temos. E não falo aqui, olha, foi governo A, B ou C, nenhum deles foram receptivos para os desejos da indústria. Perfeito. E dentro desses 30 anos, assim, como que é? Lógico que a gente está vivendo uma pandemia, aliás, é bom a gente só informar, nós estamos aqui mantendo uma distância, por isso que estamos sem máscara, mas dentro dessa pandemia, da realidade que a pandemia impôs, de restrições, o que o Cimesp fez para poder marcar essa data? Bom, o Cimesp foi provocado, a gente já faz um trabalho social desde a sua fundação, tem várias entidades que contam com o nosso apoio. Mas aí a gente foi provocado porque houve uma necessidade de se ajudar as prefeituras mais necessitados. Então o Cimesp trabalhou nesse período, no primeiro momento dando um apoio muito grande para as empresas, certo? Nos lockdown, fizemos, quando saiu aquela primeira Primeiro decreto? Lei complementar lá do governo federal, o primeiro decreto, né, não lei, primeiro decreto de banco de hora, enfim, todas aquelas coisas, o Cimesp já tinha negociado com o sindicato aqui. O Cimesp já tinha sentado, nós já tínhamos sentado, eu chamei o Juca lá no Cimesp, a gente sentou, conversou, ele foi com o advogado dele, nós com nós, sentamos e fizemos uma série de acordos que as empresas poderiam antecipar férias, fazer o banco de horas e muitas coisas mais, isso já estava tudo feito. Quando chegou o decreto presidencial, a gente já estava cumprindo. Já estava cumprindo aqui em Piracicaba. E depois, posteriormente, houve essa provocação de ajudar. O Cimesp ajudou com a prefeitura daqui, em Rio das Pedras, até no Saltinho nós levamos, que temos associado lá. E estamos entregando agora, dia 29, 80 mil máscaras em alguns bairros aí. São todas arrecadação feita lá pelo Cimesp, com os nossos associados. Então a gente se integrou na cidade, a gente faz parte da cidade. Perfeito. Lembrando que o Cimesp conta com 200 empresas associadas. E que representa 25 mil trabalhadores em Piracicaba, né, e região. Isso, aqui. Então, estamos falando de uma força de trabalho aí bastante relevante, né? Bastante relevante e uma força de trabalho que a gente não tem os números aí, mas são uma faixa de salário alta, né? São uma faixa de salário. Sim, são empregos qualificados. Qualificados, né? Então sim, isso traz muita renda para a cidade, né? Agora, eu acompanhando o Cimesp, a gente vê que a entidade ela produz muito essas rodadas de negócio, né? De onde que surgiu essas ações, assim, e em qual contexto de desafio que elas estão, né? Porque qual que é o desafio que tem hoje a entidade dentro do município, aqui da nossa região, né? Bom, as rodadas de negócio, elas deixaram de acontecer já há 5 anos. A gente tinha o Sintec, que fazia toda aquela rodada de negócio. Porque com o fechamento do Sintec, a paralisação, porque ele não estava trazendo o resultado esperado. Depois de um tempo, ele passou a sofrer o impacto das outras feiras, né, lá de Ribeirão Preto, e não havia muita procura pelos espaços nossos aqui. Sim. Então a gente está buscando agora um novo formato, certo? Vamos buscando um novo formato junto com o pessoal lá eu esqueci o nome lá do Flavinho, lá do APLA. Do APLA. Do Arranjo Produtivo Local do Álcool. Do álcool, certo? O APLA, para quem não entende, o Arranjo Produtivo Local do APLA é uma organização que ela trabalha para exportação. Para exportação, né? A partir isso. Disso. E ela é composta pelo setor metal mecânico, pela prefeitura. Isso. E a gente está lá ajeitando um novo tipo de negociação. Inclusive tem se falado até no lançamento do arranjo produtivo da cerveja, mas o Cimesp está olhando assim meio com cuidado, porque saber se tem realmente as empresas realmente interessadas, as empresas em condições, a parte mecânica, veja bem, nós temos de sobra, certo?
A Didini mesmo faz uma fábrica de cerveja, se pedir lá, ele te dá uma planta de cerveja pronta. Mas precisa ter outro, precisa ser premiado as empresas menores, as empresas que possam atender pedidos pequenos, enfim. Mas a gente tem batalhado para que se saia realmente alguma coisa. Olha só. Em prol. Agora nós temos curso, tudo isso aí, tudo levado em função de venda, de qualificação das empresas para exportação, para mercado interno. Interessante essa possibilidade de você ter um arranjo produtivo voltado para a cadeia produtiva aí da cerveja, né? Que Piracicaba tem uma vocação em torno disso, né? Mas como o senhor falou, ainda precisa ser articulado ainda, né? Nós temos aqui a Exalc, por exemplo. A Exalc, ela tem todas as condições do Levedo, depois nós temos a CIP, tem condições de pensar em comercialização. Nós temos o Cimesp, em condições de atender a demanda para montagem, para montar essas indústrias. Mas isso precisa ser muito bem articulado, e também não pode ser pensar nisso local, isso tem que ser a nível Brasil. Agora, falando em variação de estrutura produtiva, né? Piracicaba teve uma mudança ao longo dessa última década e meia, com vinda de montadora para cá. Qual que é a diferença que nós temos aqui hoje, enquanto realidade nossa, do que quando começou o Cimesp há 30 anos? Quando começou o Cimesp, a nossa realidade era sucroalcooleira, certo? E aí começou a chegar as empresas com alguma tecnologia um pouco mais avançada, até que veio montadoras aí. Então, isso aí trouxe muitos fornecedores juntos, certo? E muitas empresas também da cidade passou a ser fornecedoras dessas empresas. O que isso ocasionou? Uma procura maior por empregos mais qualificados, certo? Por mais de tecnologia. E também o nível de salário da cidade melhora. Então, se você, quem anda pela cidade, vai prestando atenção que a cidade já está deixando de montar aquele barzinho escrito à mão, né? Bar, né? Sim. Não, já começa as lojas. Tem uma mudança. Tem uma mudança. Veja quantas redes de supermercado vieram nesse período. Eu acho que quando montou o Cimesp, nós tinha uma rede de supermercado aqui. Hoje, eu nem sei quantas nós temos. Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso primeiro bloco. Queria agradecer ao Euclides Libardi pela atenção, sempre muito prestativo, muito atencioso com a gente. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações e desejo aí muitas felicidades aí ao Cimesp, que já é um moço formado aí 30 anos, né? Sim, já está. Já foi vacinado. Já foi vacinado, já tomou as 2 vacinas, mas a gente teve muitos problemas também, né? Só para terminar aqui, com a pandemia, não só o problema da pandemia, não só as negociações, mas também o custo da matéria-prima se tornou um absurdo para nossas empresas. Esse é um outro tema muito grande que a gente tem enfrentado lá nesses últimos 3, 4 meses. A nossa atividade no Cimesp tem sido como contornar, como resolver. Acionamos políticos, acionamos todos que a gente pode e continuamos acionando, porque realmente é um chute nas costas. Imagino. Seu Euclides, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco do Câmara Convida. Em instantes retornaremos aí com mais entrevista e fiquem ligados. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Vamos lá, falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de 1/3 da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco.
Campanha de Arrecadação de Alimentos 2021. Doe de coração, doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834. Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833. Ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração, doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Câmara Convida, aqui apresentado pela TV Câmara. E nesse bloco estou com o jornalista e produtor cultural Rafael Bittencourt, e quem também eu posso chamar de amigo, porque é um grande amigo meu e companheiro de trabalho. Seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Convida, Rafa. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Nós vamos falar aqui do projeto Reverberar Jornalismo Cultural Podcast. O que é o projeto Reverberar? Explica pra gente. Legal. O projeto Reverberar, ele tem como objetivo montar alguns podcasts para que a gente trate a temática desses podcasts, é você trabalhar a questão do Rio Piracicaba e estudar, investigar a influência que o Rio Piracicaba tem na cultura local. É uma ideia que surgiu, que eu tive trabalhando muitos anos como jornalista, e a gente tem percebido ao longo da minha atuação como jornalista, ao longo desses 20 anos aí, a gente percebe muito que a cultura piracicabana está muito ligada ao Rio Piracicaba. Alguns pesquisadores, inclusive o Cecílio Elias Neto, ele diz que o Rio Piracicaba é a gênese da cidade, a gênese em muitos aspectos, inclusive na questão cultural. E eu que tenho trabalhado muito na área cultural, como jornalista, eu desconheço uma documentação robusta quanto a essa relação entre Rio Piracicaba e a cultura. Então, o objetivo foi fazer alguma documentação, conversar com pessoas que trabalham nessa interface, que une, falar em Rio Piracicaba é falar também em questão ambiental, que une a questão ambiental à questão cultural, para que a gente tenha essa documentação e levar isso de uma forma agradável à população, aos ouvintes, né? A gente optou por fazer uma série de podcasts, são 3 podcasts, porque a gente entende que é uma linguagem, além de uma linguagem contemporânea, é uma linguagem de fácil acesso e muito gostosa para a pessoa que está ouvindo. Então, basicamente, isso é uma série de podcasts em que a gente analisa a influência do Rio Piracicaba na cultura local por meio de entrevistas com especialistas. E lembrando que o projeto Reverberar, ele foi apoiado, né? Ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, né? Que é a Lei 14.017 de 2020, que traz essa possibilidade de você apresentar esses projetos, né? E ser contemplado. É interessante, eu acho que antes da gente caminhar um pouquinho para falar dos episódios, o nome Reverberar, porque é uma junção aí da palavra reverberar com o inglês reverberar. De onde surgiu essa não parece nome de disco, né? De banda. Exatamente. A gente tem uma equipe muito legal trabalhando com a gente, né? Tem também a jornalista Cláudia Ascencio, o Bruno Fernandes, que é ambientalista, e o produtor cultural Maurício Cury. Num dos nossos brainstormings, dos nossos torós de palpite
para pensar aí no nome do projeto, veio à tona esse nome Riverbeirar, que é basicamente a gente busca trabalhar a cultura piracicabana, mas compreendendo que a cultura piracicabana tem uma influência muito grande das pessoas que vêm de fora. E por isso o River, né, que é o rio em inglês, a gente optou por usar esse termo River. E pensando que a cultura de Piracicaba, muitas das manifestações culturais, em sua origem ou na sua execução de uma forma geral, beiram o rio. E a gente optou por esse reverberar também no sentido de reverberar essas ações e o trabalho que a gente é feito, né? Então, primeiramente a gente pensou num reverberando, mas aí a gente optou por ficar no reverberar mesmo, porque senão ficaria um gerúndio que ficaria um pouquinho meio estranho, né? Reverberar tem uma cara de um verbo aí mais aberto e que propõe outras ações. Então, o nome vem dessa junção de termos aí. E é interessante porque o River, né, você traz aí o estrangeiro e traz essa influência estrangeira que se mistura num caldo cultural, me faz muito lembrar aí aquela ideia do Mangue Beach de que tem que ser uma antena fincada na lama, né? Então, Isso. assim, você capta o que está no mundo e traz para o seu local, né? Isso que dá essa riqueza cultural. E aí, queria que você falasse um pouquinho dos episódios, né? Já foram 2 ao ar, né? O primeiro foi um pouco mais sobre as tradições. Quem que foi entrevistado nele ali? Isso, o primeiro episódio a gente abordou as tradições e os patrimônios, principalmente os patrimônios imateriais de Piracicaba. Só para a gente poder deixar claro aí, quando a gente pensa em patrimônio, geralmente vem à cabeça os patrimônios materiais, que são edificações, prédios, que têm muita sua importância, porque estão diretamente relacionadas à identidade de um povo. Os imateriais são aqueles que a gente não consegue mensurar, geralmente são tradições, costumes, que também são muito importantes para a cultura, porque fazem parte do pertencimento e da identidade de um povo. A gente optou por tratar esses assuntos diretamente ligados à cultura piracicabana e muito importantes. Para isso a gente falou com o Cecílio Elias Neto, que eu já mencionei aqui, um grande pesquisador, grande jornalista e escritor. Tem também entrevista com a Roberta Lessa, que é folclorista, e ela estuda já há muito tempo a relação das águas, principalmente com a Festa do Divino, uma festa aí de quase 200 anos, que é registrada como um patrimônio imaterial de Piracicaba pelo CODEPAC, né, o Conselho de Defesa do Patrimônio. Temos também a Renata Gava, que é uma gestora cultural e com um trabalho muito grande aí na área de patrimônio imaterial. E a gente traz o pessoal que tem esse estudo de mais tempo, essa experiência, a gente traz uma galera da Jovem Guarda também, né, para fazer esse contraponto. Então a gente tem os produtores culturais, a Mari Pedroso e o Léo Magnin, que tem uma produção cultural muito grande, muito interessante, que talvez a gente possa destacar o Festival Cural, que tem esse objetivo de trazer e também de misturar, de trazer a diversidade cultural, né? Que é um dos objetivos, inclusive, do projeto. Então, temos também o professor da USP, o professor Marcos Sorrentino, em que ele analisa muito a questão ambiental. O professor Marcos, ele é da área de educação ambiental da USP, então ele fala muito nesse aspecto da gente entender a cultura, entender o Rio Piracicaba e as suas manifestações como uma forma de preservação ambiental. Então, esse primeiro episódio tem essa vibe aí de unir patrimônios, unir a tradição com a importância de preservarmos o rio, no sentido de preservarmos a nossa cultura tão rica também. Você falou do Cural, aliás, é um dos nomes de festivais que eu acho mais interessante, que é Cultura Regional e Artes Urbanas, virou Cural. Cural. Né? É muito tudo legal. A ver com a cultura local. Tudo a ver com a cultura local. Bom, e a gente está falando também agora, já passando já para o segundo episódio, que é sobre o Salão de Humor, também ali tem um acervo importante no Engenho, né? Como que foi construído esse segundo episódio? Quem que foram os entrevistados? O que você pode falar para nós? Legal, o Salão de Humor, eu gosto muito de falar do Salão de Humor porque a minha atuação como jornalista muitas vezes se confunde com o Salão de Humor. Eu lembro desde jovem, desde recém-formado, cobrindo o salão, e eu tive a oportunidade de trabalhar na comunicação do Salão de Humor muitas vezes, e antes disso também acompanhar o salão como mero espectador, né? O salão tem uma relação muito importante com o Rio e uma história muito importante com o Rio, porque o salão foi criado em 1974, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A primeira edição do salão foi na Praça José Bonifácio, em 74, e as edições transitaram por diferentes pontos em Piracicaba, até que no final dos anos 90 o salão chegou ao Engenho Central, ali às margens do rio,
onde na fala do secretário nosso de Cultura, Adolfo Queiroz, que é um dos entrevistados, ele diz que esse momento em que o salão chega ao engenho central, portanto, à beira do rio, é o momento em que o salão atinge a sua maturidade, né? E a gente abordou um pouco disso, dessa questão. Outros entrevistados são também o Júnior Kadesh, que é programador cultural do salão há mais de 10 anos, que ocupou a direção interina do Salão de Humor. Temos pessoas que passaram também pela direção do salão, o artista, nosso amigo Erasmo Espadoto, também é um dos entrevistados, que traz uma dinâmica muito legal. Temos também o professor Camilo Riani, que foi presidente do Salão Universitário de Humor, que o Salão Universitário começou como um braço do Salão Internacional, e o Camilo traz histórias muito ricas, assim. O Camilo, ele tem um jeito de contar muito legal, ele traz com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, são algumas das pessoas que aparecem aí no segundo episódio sobre o Salão de Humor. E uma curiosidade muito interessante que vocês vão acompanhar no segundo episódio, falando de Rio Piracicaba também, que é um dos nossos focos de estudos aí do projeto Reverberar. O Júnior Kadesh, que é o programador do salão há mais de 10 anos, ele conta uma história em que anualmente o Salão de Humor traz grandes artistas, né, inclusive de outros países, para fazer parte dos júris de seleção e premiação. Teve um ano que veio um artista russo, um grande artista russo, trouxe com ele a esposa para participar, ficou ao longo de uma semana aqui, e eu acho que a esposa do artista russo tinha o hábito, na cidade russa onde eles moram, tinha o hábito de nadar diariamente no rio, né? Ela queria muito nadar no Rio Piracicaba, porque queria nadar no Rio Piracicaba, só que havia uma preocupação da organização do salão quanto questões sanitárias mesmo do rio e quanto ao perigo também de corredeiras, né? Aí rolou um impasse, mas o fim foi positivo, o fim foi muito interessante. Eu não vou contar como foi o fim para vocês poderem conferir lá no projeto Reverberar. Bacana. E agora falta o terceiro episódio, né? Que vai culminar, inclusive, no mês de aniversário de Piracicaba, agosto, né? 1º de agosto, aniversário da cidade. Sim. O que você pode adiantar aí, já que o último episódio ainda não foi lançado, né? Isso, o terceiro episódio que fecha essa nossa série vai ser lançado agora em agosto, até como uma forma de comemorar o aniversário de Piracicaba, como você disse, no dia 1º de agosto. A gente lança esse terceiro episódio em homenagem a Piracicaba, e o tema desse terceiro episódio é a musicalidade piracicabana. Piracicaba é muito rica, é um celeiro cultural com grandes valores, grandes nomes em todas as suas manifestações. Na música não é diferente. Então a gente vai ter o Juca Ferreira falando sobre o samba, o Márcio Sartório, casado, conhecido na noite piracicabana como casado, falando sobre a MPB, o Vitor Cray de Corte Real, que é irmão do Ronex Corte Real, um nome aí importantíssimo do rock piracicabano. A gente tem uma gama muito grande de artistas aí e de uma diversidade musical, uma diversidade sonora muito grande. A gente quer trazer essa diversidade da música piracicabana, claro, sempre contextualizando, sempre com alguns dados históricos. Então a gente vai encerrar essa série muito legal, que a gente está tendo o prazer muito grande de fazer, falando da música local. E lembrando que, falando em música, né, existe o Rock Caipira, que é um festival que é feito no palco ali e que tem toda essa relação também, né? Então é bacana você trazer a relação da música com o Rio. Rafa, nós estamos encerrando aqui já o nosso tempo, mas o pessoal que quiser encontrar o Reverberar, o podcast, os dois que já foram lançados e o terceiro, quais são os caminhos? Legal, a forma mais fácil de você ter acesso ao conteúdo do Reverberar é por meio do Facebook. É só você digitar Reverberar, Rio com beirar. Então, Reverberar no Facebook, lá você vai ter o link para o nosso site, que há informações sobre o projeto, que há informações sobre os podcasts, e há também o link para cada episódio. Temos os 2 primeiros episódios já no ar, o primeiro falando sobre tradições, o segundo sobre o Salão de Humor. Em agosto a gente vai estar disponibilizando já o terceiro episódio sobre a música piracicabana. Perfeito, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho e sucesso sempre. Você. Obrigado. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui. Bacana. Nós terminamos aqui o segundo bloco do Câmara Convida e no terceiro falaremos com a vereadora Alessandra Bellucci. Até mais. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Vamos lá, falta pouco.
Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834. Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833. Ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Câmara Convida, apresentado aqui pela TV Câmara de Piracicaba. E estamos aqui com a vereadora Alessandra Bellucci. Muito prazer pela sua presença, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, Eric. O prazer é meu estar aqui, podendo falar com vocês e todo mundo que está assistindo. Legal. E a gente vai começar nosso papo aqui, né? A vereadora, primeiro mandato, e trouxe para casa aqui, de uma forma muito contundente, a causa animal. E, junto a isso, a formulação, né, do Fórum Permanente de Proteção e Defesa aos Animais. Queria saber de como surgiu essa proposta, né, do Fórum e quais já foram as ações aí deliberadas, né, no âmbito do Fórum Permanente. O Fórum foi o primeiro projeto que a gente protocolou no meu primeiro dia de mandato, na verdade. O Fórum, ele está sendo construído, a gente finaliza ele agora, essa semana, a construção dele. E ele vai ser o que me dá diretrizes para apontar, em cima de todas as problemáticas que a gente tem da causa animal e as carências da cidade, os melhores caminhos. Então, é uma reunião de profissionais, veterinários, todo mundo envolvido na causa animal, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, Bombeiro, os policiais, a Guarda, OAB do Direito dos Animais. E é em cima dessas reuniões que a gente vai ter com todos esses profissionais que a gente vai conseguir apontar os melhores caminhos dentro de toda a problemática que precisa agora ser modificada. Então, a gente constrói, através do fórum, de todos os olhares, o melhor caminho, mais rápido e eficiente para a gente conseguir proteger os nossos animais. O que é importante as pessoas que estão nos acompanhando saberem que o Fórum Permanente ele é um tipo de colegiado que o vereador tem a possibilidade
de formular, que inclusive pode também ter a participação da população que tem interesse naquele determinado assunto. Então, eu acho interessante a gente começar pelo fórum, porque ele é um organismo, ele tem uma característica muito democrática de trabalho, né, que você consegue trazer tantas pessoas. E aí, a senhora citou 3 palavras: diretrizes, problemas e soluções. Exatamente. A senhora também apresentou uma lei que tenta colocar tudo isso numa lei só, referente à causa animal. O que é esse material, né, essa proposta, esse projeto de lei, que ele já foi protocolado? Como que está a tramitação dele aqui na casa? Esse projeto foi protocolado, ele aponta todas as problemáticas da causa animal e todos os caminhos que a gente tem que percorrer para dar um novo rumo para a vida dos animais. Então, a gente fala desde maus tratos, sobre castração, sobre tudo que os animais estão carentes. Tudo que nossa cidade não teve até hoje, uma diretriz, um caminho para cuidar desses animais, a gente reuniu tudo nesse projeto de lei. Esse projeto de lei está totalmente completo. A gente pega desde os animais silvestres, grande porte, os pets e tudo que os animais precisam hoje para serem respeitados, protegidos. O que a gente vê é uma carência de tudo isso na nossa cidade. Na verdade, as leis existem para isso, né? Dentro de tudo que é carente, ela direcionar o trabalho que tem que ser feito pelos órgãos públicos. Então, assim, foi uma reunião de ideias, uma reunião de necessidades colocadas dentro de um projeto só. Então, ali a gente aponta desde comércio de animais, os animais de grande porte, castração, o bem-estar, tudo isso englobado num projeto só, para que a nossa cidade tenha respaldo. Essa lei vai respaldar os animais. É para isso que eu estou aqui, para respaldar a vida de todos os animais. Eu fui eleita para isso, né? O meu mandato, ele foi todo feito em cima de uma causa que eu carrego aí há 30 anos. E esse projeto ele veio para fazer uma compilação de tudo. E é interessante porque ele se encaixa com uma outra questão que eu vejo muito no seu mandato, que é uma atuação muito forte dentro do CCZ, lá do Centro de Controle de Zoonose. A senhora já foi visitar lá o Centro de São Vicente, né, o Bem-Estar Animal de São Vicente, já trouxe experiências de Campinas também, e tem uma crítica em relação a como se trabalha hoje. Qual que seria o modelo ideal que nós devemos ter aqui na cidade para poder fazer o atendimento do bem-estar animal no âmbito, né, da política pública da Prefeitura? Veja só, hoje nós temos o Centro de Controle de Zoonoses, é um órgão ligado à Secretaria da Saúde para controlar zoonoses, doenças transmissíveis aos homens. Muita gente confunde o Centro de Controle de Zoonoses com abrigo, com bem-estar animal. Isso é um grande problema e causa um grande conflito nas pessoas. Qual é a diretriz de tudo isso? O que eu estou buscando? Estou buscando a implantação do bem-estar animal dentro da Secretaria do Meio Ambiente. O Centro de Controle de Zoonose, ele foi construído, ele existe para fazer controle de zoonose. Aquelas baias dentro do CCZ, elas foram elaboradas para fazer observação de raiva. A partir do momento que se não tem mais raiva, não tem mais caso de raiva e não tem caso de observação, o Centro de Controle de Zoonose, ele passou a fazer um trabalho que na verdade nem era dele. Resgatar animais que não têm zoonose. Animais que precisariam ser resgatados pelo bem-estar. Por uma secretaria ligada ao bem-estar dos animais, que seria uma secretaria do meio ambiente. Então, esses são os caminhos que eu estou batalhando para que nossa cidade conquiste. Centro de Controle de Zoonose, cuidar de zoonoses. Aquelas baias vão ser transformadas em solários, esse projeto já está pronto, essa planta já está pronta. A gente vai ter essa construção em breve para que esses animais tenham um bem-estar. E administrar a vida deles pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, cabe à população entender que o Centro de Controle de Zoonose, ele existe para proteger o ser humano. Nós precisamos de um órgão competente, que seria o bem-estar animal, pode sim trabalhar junto com o CCZ para proteger os animais. Nós precisamos do bem-estar animal para trabalhar toda a parte de educação, toda a parte de doação desses animais que chegam até lá vitimados de maus tratos, atropelamentos, mas a gente precisa de um órgão competente, que seria ligado agora à Secretaria do Meio Ambiente, para dar andamento na vida deles. Não basta só você resgatar, você tem que cuidar. E depois, e a vida deles? Os animais são esquecidos no Centro de Controle de Zoonose. Então, essa é a minha luta. Eu estou lutando muito, a gente já teve um aval aí da Secretaria do Meio Ambiente que isso vai acontecer. Junto com a zoonose, trabalhar o bem-estar.
E é isso que a população vai ter em breve, essa nova vida para os animais que estão sequelados, vitimados de maus tratos e chegam na zoonose e acabam fazendo abrigo permanente. E não é isso que a gente quer, né? Perfeito. Outra forma de atuação que eu vejo muito no seu mandato são as campanhas, né? Pelo menos eu vou lembrar aqui de cabeça duas, Pit Stop Solidário e o Potinho Cheio. Exatamente. Explica o que foram essas duas campanhas e qual que é o objetivo que elas tiveram aí dentro desse trabalho de defesa da causa animal, né? A pandemia trouxe a fome, né? Para os seres humanos e também para os animais. A campanha Potinho Cheio teve como um dos eventos o Pit Stop, agora ela vai continuar. Agora a gente está colocando ela novamente na rua em um novo formato. Então o Potinho Cheio não parou por aí. Os animais precisam continuar comendo. E foi um número tão grande de pessoas pedindo alimento para os seus cães que o que a gente arrecadou acabou não sendo o suficiente. Então a necessidade dessa continuação é absurda. Então ela vai aí para as ruas agora em novo formato. E logo nós vamos ter outro pit stop, vai ser no aeroporto, agora em setembro. Também vai ser um evento grande para arrecadação, porque os animais precisam comer. A fome mata. Então, essas campanhas, essa campanha principalmente de arrecadação, ela vai ser contínua enquanto a gente vê que a pandemia está castigando as pessoas. As pessoas precisam tomar um fôlego, recuperar todo o poder financeiro que acabou para a gente continuar podendo ter a segurança que elas vão alimentar seus animais. Enquanto isso, a gente está dando esse respaldo. Campanhas educativas estão por vir também. A gente tem uma reunião marcada com o secretário da Educação, para que a gente leve até as escolas da nossa cidade a problemática dos maus tratos, levar o bem-estar, falar sobre animal silvestre, sobre caça, sobre toda essa prática ilegal que a gente sabe que é muito comum. Então, a educação das crianças é um projeto que está por vir educacional agora, também dentro do meu mandato. Então, só para recapitular, o Potinho Cheio, a primeira fase que teve aí, qual foi a quantidade de arrecadação que vocês tiveram, que, como a senhora colocou, acabou nem sendo suficiente, mas teve uma quantidade bem... 3 mil quilos. Então, 3 toneladas, estamos falando. Sim. E realmente o que mostra a demanda que existe aqui de... É muito grande. A gente abriu um cadastro para a gente beneficiar ONGs e protetores. E a gente acabou sendo abraçado por inúmeros pedidos. A gente calculava 50, 40 cadastros entre ONGs e protetores. E a gente acabou recebendo quase 140 cadastros de pessoas que têm um número grande de animais e hoje estão impossibilitadas de alimentá-los como precisa em decorrência da pandemia aí que tirou o poder aquisitivo de todo mundo. Perfeito. Vereadora, nós estamos aqui encerrando o nosso tempo aqui do Câmara Convida e quero agradecer muito a sua atenção, sua disponibilidade, as informações, parabenizar pelo trabalho e também deixar aqui a gente à disposição para quando a senhora quiser divulgar qualquer coisa, estamos aqui às ordens sempre. Eu que agradeço. Nós estamos à luta, a gente tenta divulgar o máximo que a gente pode o nosso trabalho. Aí a luta para a volta da castração, que agora vai voltar. A gente está tentando também monitorar a vinda do hospital veterinário para cá. Qual formato seria melhor para atender a população? Um hospital ou outras clínicas? Então, assim, a gente não para. Nós estamos aqui para auxiliar o poder público, para os animais estarem sempre respaldados e terem mais respeito dentro da nossa cidade. Perfeito. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho da vereadora pelo site camarapiracicaba.sp.gov.br. Existe lá um link direto da página da vereadora Alessandra Bellucci e também ligar no gabinete. Você liga aqui na Câmara no 3403-6500 e aí pede para falar no gabinete da Alessandra, já passam direto para você e você pode acompanhar todo esse trabalho e também participar. E aqui a gente vai encerrando mais esse Câmara Convida. Lembrando que toda a programação da Câmara você vê nos canais 11.3 da TV aberta, em sinal digital, no canal 4 da Claro Net e no canal 9 da Vivo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.